Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dos nossos encontros aí da nosso importante estudo de direito tributário. E nesse momento nós temos que quase que reunir todas as informações que nós já conversamos e identificar ali também o tratamento que existe dentro do nosso sistema tributário nacional de olhar sobre os impostos. Na verdade, nós temos os impostos previstos na Constituição, o conceito de imposto que nós já conhecemos bem claramente, mais do que o conceito de imposto, nós já sabemos que a própria Constituição fala assim, olha, esses impostos são aqui, talvez a listagem não seja tão somente taxativa, mas esses são os impostos que nós convivemos e mais do que convivemos, nós sabemos que existem possibilidade de ter aí outros impostos, mas esses aqui vamos organizar. E aí o próprio texto constitucional, característica do nosso modelo, e acabou escrevendo bastante sobre a existência do nosso imposto. Quer dizer, na verdade, se pensarmos em termos constitucionais, a Constituição é elástica em vários assuntos. Na parte tributária também não é diferente. Ela chega e fala assim, não, vamos aprofundar um pouquinho mais, vamos entrar no detalhe em relação aos impostos, a ponto de, inclusive, falar, olha, os detalhes que eu não estiver mencionando aqui, eu quero que depois uma lei complementar venha e traga tudo isso. Então, esse é a nossa tarefa ainda para conhecer bem o estudo tributário. Verificar os impostos que estão na Constituição. Para a nossa melhor organização, nesse nosso encontro de hoje, nós vamos falar dos impostos da União. Nesse nosso encontro, falamos dos impostos da União. E, claro, depois, na sequência, a gente vê, em outro momento, os impostos dos estados e dos municípios, até porque, quantitativamente, a gente vai encontrar meia dúzia de cada lado. Claro que alguém vai lembrar, não, mas não são meia dúzia, são 7 na mão da União, e 3 no campo dos estados e dos municípios. Sim, mas os 7 da União tem um que não existe na vida prática, o imposto de grandes fortunas, não temos nada para falar sobre ele, a não ser pura simplesmente o reconhecimento da sua existência. De qualquer maneira, para melhor organizar o nosso tempo e o nosso projeto de estudo aqui de maneira bem didática, vamos separar o que são os impostos da União em relação aos impostos dos estados e dos municípios. E nesse contato, quando a gente começa a pensar os impostos da União, a gente tem que lembrar de algumas coisas. Primeira coisa, a lógica dos impostos já tem uma estrutura muito bem definida no texto constitucional, já tem uma estrutura muito bem definida na estrutura nacional como um todo. E nesse sentido, quando pensarmos essa estrutura, é reconhecer o seguinte, que a base fundamental dos nossos impostos é o reconhecimento da Constituição. Dado o fato deles serem tributos não vinculados, o lado não vinculado desse tributo é um lado muito opressor na sociedade em geral, porque no final das contas implica ali em muita imposição sem uma direta contrapartida em favor de ninguém. Então, a nossa história constitucional acabou escrevendo no texto constitucional todos esses impostos. Ainda que a gente entenda que essa escrita constitucional não se dá de maneira, como estava dizendo, taxativa. Basta pensarmos que quando falarmos sobre os impostos da União, e até pelo que já estudamos, nós temos que reconhecer a própria possibilidade que o artigo 154 na Constituição admite da União instituir impostos em razão, seja da guerra ou até mesmo impostos novos, impostos em razão do motivo extraordinário ou impostos residuais, o residualismo ali, admitindo também a possibilidade de instituição de novos impostos. Não que a gente já tenha praticado isso não foi comum na nossa história, mas para o nosso objetivo aqui, lembrando sempre o enfrentamento de fazer provas, essa listagem dos impostos é uma listagem não taxativa, uma listagem que admite a possibilidade de criação de novos. Então, eu jamais posso conviver com prova com uma frase que me diga, não, olha, os impostos são apenas aqueles previstos no texto constitucional e ponto final. Não, essa frase não é uma frase verdadeira, não é uma frase que a gente vai aceitar como tal. Então, entendida aí essa parte dos impostos, vamos reconhecer que eles têm sim base constitucional, mas no final das contas, eu sei que essa referência ela acaba deixando espaço para a criação de novos. E nesse mesmo contato, nessa mesma realidade, quando imaginarmos essa referência, portanto, constitucional, mal ou bem eu encontro na Constituição, portanto, aquilo que a gente chama de elemento material, aquela parte do que vai ser tributada. Porque vejam todos que quando eu, Constituição, digo, olha, compete a você, a União, instituir imposto sobre importação de produtos estrangeiros, ainda que eu possa, é claro, eu vou melhorar isso, mas ainda que eu possa melhorar esse conceito, ao falar de importação de produtos estrangeiros, mal ou bem eu já tenho uma referência muito clara do que está sendo tributado. Mal ou bem eu já sei do que vai ser tributado ali na vida cotidiana. Consequentemente, eu não posso afastar, não posso excluir esse reconhecimento de que os impostos estão mal ou bem já desenhados pela Constituição.
propriedades de veículos automotores. Veja, eu, claro, posso melhorar esse sentido, mas propriedade eu sei o que significa. Veículo eu consigo construir essa ideia na minha cabeça. Então percebe-se de maneira muito clara que a referência constitucional em relação aos nossos impostos não foi simplesmente jogar os nossos impostos no texto constitucional. Isso acaba desenhando o campo da nossa tributação, desenhando o campo da incidência material, desenhando esse aspecto denominado de aspecto material do nosso sentido da tributação. Esse desenho, evidentemente, não é um desenho rigoroso, não é um desenho fechado, não é um desenho que se promove de maneira absolutamente hermética, mas os conceitos podem ser melhorados, mas mal ou bem eu já tenho ali a base constitucional bem encontrada. E nesse nosso contexto, quando falamos dessa base constitucional, nós podemos reconhecer que, além da Constituição desenhar, portanto, esse lado material dos nossos impostos, nós vamos encontrar também algumas características. Então, não apenas eu vou falar, sei lá, do imposto de renda, mas eu vou dizer, olha, o imposto de renda tem que obedecer, disse a Constituição, a uma técnica de progressividade. E aí ela vai construindo algumas características. Em alguns impostos mais, outros menos. Em alguns tributos ele vem avançando um pouco mais no detalhe, outros talvez menos. Então, quando imaginarmos como tal, houve esse reconhecimento bem claro de que essa nossa base constitucional, ela, sim, desenha minimamente o campo da nossa tributação, constrói ali minimamente o campo da nossa tributação, mas, além disso, ela traz algumas características bem importantes. Claro que aí o texto constitucional achou que para um imposto vai falar mais características ou menos, mas o fato é que temos que procurar as características que o Constituinte estabeleceu para os nossos impostos. E reconhecer que desse desenho, dessa estrutura constitucional, isso não encerra completamente o nosso contexto, porque desse desenho constitucional nós vamos ter também, por outro lado, a indicação na própria Constituição, artigo 146, 3A, artigo 146, 3A, de que essa lógica em relação aos nossos impostos pode também ser complementada por uma norma infraconstitucional, a própria 146 pede para que seja uma lei complementar, e essa lei complementar vai trazer os detalhamentos em relação aos nossos impostos, especialmente em 3 aspectos: o fatiador, a base de cálculo e o contribuinte. Esses 3 elementos têm que estar na lei complementar, pensou o 146. Isso é uma característica dos impostos, não é para todos os nossos tributos. Os impostos é que precisam ter no texto constitucional essa referência ali de que uma lei complementar vai vir trazendo fatiador, base de cálculo e contribuinte. E, claro, a partir desse cenário, a partir desse contexto, o que nós vamos encontrar como tal é o Código Tributário cumprindo essa tarefa. Então, o próprio CTN, que, como nós sabemos, é a grande lei complementar recepcionada nesse contexto, o próprio CTN que vai acabar trazendo como verdade, como característica, essa identificação de que nós teremos sim um reconhecimento muito claro, um reconhecimento muito evidenciado de que os nossos impostos serão traçados pela Constituição, mas mais do que traçados pela Constituição, já indicados depois por uma lei complementar, por uma norma infraconstitucional, e nesse caso, lei complementar, colocando ali esses 3 elementos fundamentais. Então, essa foi a visão que a Constituição colocou para os nossos impostos. Qualquer imposto a gente vai ter que identificar isso. A referência constitucional pensando ali como a coisa vai funcionar, dessa referência constitucional, claro, a indicação de que eu já consigo perceber uma base inevitável desse nosso campo de tributação, e a partir daí, a existência, sim, de uma identificação, de uma caracterização, de um reconhecimento no qual as nossas figuras tributárias vão ser complementadas, vão ser esclarecidas, vão ser adicionadas pelo Código Tributário Nacional. Na verdade, essa é uma teoria geral de qualquer imposto. Qualquer imposto a gente pode fazer esse tipo de raciocínio. Evidente que nosso olhar, nesse nosso encontro, é os impostos da União, e aí tem o artigo 153 que lista, pelo menos no campo ordinário das atribuições da União, quais seriam os nossos impostos que ela vai possuir. Então, vamos encontrar esse 153, vamos procurar o que esse 153 traz de característica fundamental em relação aos nossos impostos, e não mais reconhecer que, além desse 153, imputando essas características fundamentais, nós vamos ter também a existência de depois o Código Tributário trazendo uma outra informação. Então, já sem delongas, olha aqui, lembra todos os nossos 153, a referência mínima dos nossos 7 impostos. A pergunta mais fácil que alguém pode fazer na nossa vida tributária, a pergunta mais fácil que alguém pode acontecer em relação
a qualquer abordagem tributária é quais impostos são da União, quais são os impostos de Estado, dos municípios ou qualquer coisa parecida com isso. E essa é uma pergunta fácil que de vez em quando a gente ainda vê em provas por aí. E é uma pergunta que ninguém pode nem pensar em errar, porque todos nós conhecemos nossos 7 impostos federais. O imposto de importação, o imposto de exportação. O comércio exterior, ele está claramente no campo da União, vai ser uma tributação da União instituir esses impostos, tanto de importação quanto de exportação. O texto constitucional, inclusive, dá um destaque, falando, olha, a importação de produtos estrangeiros, exportação de produtos nacionais ou nacionalizados, para fazer esse destaque mais estabelecido. Só que não apenas isso, depois ele vai dizer que, além desse comércio internacional, a União aqui tem que tributar a renda, nosso velho conhecido imposto de renda e provento de qualquer natureza. Vamos melhorar esse conceito de renda e provento, vamos perceber o que o texto do Código e da Constituição trouxeram para esse importante na tributação da renda. Mas é evidente que esse é um tributo dos mais famosos federais, é óbvio, da incidência básica do nosso campo de tributação. O imposto de renda, o nosso grande tributo nacional. Só que ao lado dele e dos impostos de comércio internacional, dos impostos aduaneiros, nós vamos encontrar o imposto sobre produtos estalizados, que também é um tributo importante na vida cotidiana, o famoso IPI, é campo federal, evidentemente, e vamos entender como é a dada estrutura do imposto sobre produtos estalizados. Também o imposto sobre operações financeiras, o imposto que, na verdade, na própria redação constitucional, ele identifica quais serão essas operações financeiras: crédito, câmbio, seguro e títulos de valores mobiliários. São 4 operações que passam a ser tributadas: crédito, câmbio, seguro e títulos de valores imobiliários, que apelidou-se de ser um imposto sobre operações financeiras. E ao lado desse, o imposto territorial rural, o imposto sobre a terra, o imposto da territorialidade, do patrimônio ali agrícola ou da zona fora do contexto urbano. Então, o imposto rural também é um tributo federal, um imposto rural que vai ganhar aí uma importância mais requentada pela Constituição em razão da função social da propriedade, que tentou ser estabelecida de maneira mais intensa no texto de 88. Então, ele também vem para o campo federal, inclusive como instrumento de uma política nacional maior de ocupação das terras. Então, dos 6 impostos que nós temos de maneira bem concreta, os 2 aduaneiros, a renda, o IPI, o IOF e a tributação da propriedade rural. Esses são os nossos 6 grandes impostos federais que são existentes na vida cotidiana. Esses aí existem, eles são exigidos, já foi legislado. O nosso legislador nacional, nosso maravilhoso Congresso Nacional, usando de seus atributos, fez a lei correspondente, instituiu, tratou como tal. Então, esses nós vamos encontrar e reconhecer que eles estão ali presentes e existentes na nossa vida cotidiana. Ao lado desses 6, talvez a novidade que a Constituição de 88 havia trazido, que é o imposto sobre grandes fortunas. Essa tributação nós não temos, apesar de estar a base constitucional autorizando, nós não temos na vida prática esse imposto instituído. Na verdade, o artigo 153 fala, pela primeira vez lá em 88, da existência desse imposto, sugere que a União venha a tributar essa ideia das grandes fortunas, e a partir daí ela fala o seguinte: senhor legislador nacional, faça uma lei para definir várias coisas. Por exemplo, definir o que é uma fortuna, ou melhor, o que é uma grande fortuna para o campo da tributação. Vejam, não tem nada a ver com salário, é patrimônio. Todo mundo entende que o grande fortuna é um tributo sobre patrimônio. Então ele tem que ter essa tarefa inicial, esse legislador vai ter essa grande tarefa inicial de tentar procurar definir o que nós estamos chamando de grandes fortunas, que é sempre uma tarefa complicada. O que eu posso entender como sendo a tributação das grandes fortunas? E nesse sentido, nesse contexto, claro, evidentemente, existe uma tarefa muito complicada, tanto assim que dos muitos projetos a gente não tem um caminhar muito claro em relação a isso. Pode ser que o futuro traga, mas é difícil você estabelecer esse conceito. Agora, acima de tudo, que nós todos temos que prestar atenção sobre grandes fortunas, não é a referência de, eventualmente, um dia fazer esse tributo. Repito, ele, quando aparecer, ele tem que ser tratado como imposto sobre patrimônio, então não tem nada a ver com o meu salário, é o quanto de patrimônio eu tenho acumulado, ele é o imposto sobre patrimônio, e mais do que ser um imposto sobre patrimônio, quem tem que fazer essa lei é o Congresso Nacional. Lembre-se que esse olhar do artigo 153 acaba identificando quais são as competências da União, então quem tem que legislar sobre todos esses assuntos aqui é o Congresso Nacional, é ele quem tem a competência para instituir
na vida cotidiana esse nosso tributo. E, portanto, é ele que vai ter que fazer essa tarefa da definição do que nós chamamos de grandes fortunas. Nesse contexto, claro, quando pensarmos a lógica da grande fortuna, tem um outro cuidado ainda maior, que mais do que saber que é o legislador federal, e ele, claro, como, portanto, tendo esse poder de definir, ele tem um requisito formal muito claro. Diz o nosso 153 que a lei que vai sair nesse caso é uma lei complementar. Ou seja, o Grande Fortunas, mais do que pedir lei, ele explicitamente exige lei complementar. E como nós já falamos em encontros passados, nós temos que ter muito cuidado quando o texto constitucional pediu essa vocação para a elaboração de lei complementar. Então, nesse contexto, quando se fala aí do Grande Fortunas, a grande atenção é que, mais do que eu falar de lei, eu não quero uma lei qualquer, eu quero que esse Congresso Nacional faça uma lei complementar. Isso, claro, é importante em qualquer questão que aborde o grande fortuna, porque aí o requisito formal é muito evidenciado, mas mais do que esse requisito formal ser evidenciado, nós temos que ter a certeza também de que, além disso, eu tenho que parar e pensar essa elaboração legislativa na contraposição. Vejam bem, o 153 listou para todos nós 7 impostos. Disse para o grande fortuna, falou assim, meu amigo, você, no seu caso, vai sair uma lei complementar. E nos outros todos ele silenciou. Se nos demais há um silêncio, isso tem uma significância muito clara. De maneira muito evidente, todo mundo vai reconhecer o seguinte, se nos demais houve o silêncio, no final das contas nós temos que reconhecer que desse silêncio eu posso afirmar que nos outros 6 impostos federais, claro, haverá a necessidade de elaboração de lei para qualquer matéria, afinal de contas nós estamos na vida tributária. Mas a lei que vai sair não é uma lei qualquer, ou na verdade não é uma lei requintada em termos de formalidade, pode ser uma lei ordinária. Então, vejam como não tem importância, como não existe hierarquia entre as normas, entre lei complementar e lei ordinária. A lei complementar não é mais importante, porque eu não posso dizer que o imposto de renda é menos importante ou mais importante que o grande fortunas. Foi aí um papel no qual o nosso constituinte falou assim, não, aqui eu quero dificultar, aqui eu quero estabelecer um elemento mais trabalhoso. Então, no caso do grande fortunas, ele falou lei complementar. Para os outros todos, portanto, lei ordinária. Então, nós vamos estar satisfeitos em relação a todo e qualquer mais tributo, que eu saia com a elaboração de qualquer outra norma, que aí pode ser, inclusive, uma lei ordinária. E, como nós falamos no passado, se eu estou admitindo que esses tributos, esses outros 6, portanto, possam estar no cabimento da lei ordinária, isso significa dizer, do outro lado, que mais do que identificarmos ali a lei ordinária, nós vamos ter também a certeza de que, além de tudo isso, nós vamos poder editar medidas provisórias. Então, não se esqueçam jamais que essas outras 6 formas tributárias, elas vão ser concebidas também no campo da medida provisória. Então, vamos associar a essa identificação de quais são os nossos 7 impostos, também qual é o requisito que nós vamos elaborar de lei para tanto, qual é a exigência que nós vamos ter que cumprir dessa lógica da lei editada a partir das autorizações das competências do 153. Então, tirem do 153 aquela pergunta fácil, que vai ser a pergunta de quais são os impostos que estão no campo da União. Essa é uma pergunta fácil que a gente não pode nem pensar em pestanejar e errar. Dessa pergunta fácil, que no final das contas nós vamos ter, por outro lado, é a certeza de que essa referência ali, de que esses são os 7 impostos da União. Eu tenho que me preocupar qual é a lei que vai ser elaborada e reconhecer, portanto, a dificuldade que o próprio Constituinte estabeleceu para o Grande Fortunas e a facilidade que ele colocou nos demais. Esse é o cartão de visitas quando a gente começa a olhar os impostos da União. Fiquemos todos com essa realidade. Agora, dessa realidade, claro que nós devemos encaminhar e analisar cada um deles minimamente. Então, vamos lá. Pacientemente, vamos começar a pensar os nossos 7 impostos, para começar pelo imposto de importação. É o primeiro dos nossos impostos, o imposto de importação. Está lá no 153, vou na sequência do 153 e vamos procurando o que vai vir pelo Código Tributário. Porque no caso do imposto de importação, a Constituição quase nada falou. Ela falou muito pouco do imposto de importação. Ao contrário, ela quase que confiou na estrutura que vinha do Código. Porque lá no Código Tributário Nacional, artigo 19 vem trazendo a identificação do fato gerador. Fato gerador. Ele vai dizer, olha, o que nós estamos entendendo aqui é que eu posso tributar a entrada de qualquer produto no território nacional.
E nesse ponto, claro que o texto do Código Tributário dá uma importância muito evidente, porque ele está dizendo o seguinte, olha, então aqui eu estou falando sim dessa vida internacional e a chegada desses produtos dentro do território nacional, claro, quando a gente formalmente entrar com os produtos no território nacional, não é só um elemento físico, não é, chegou no porto, chegou no aeroporto, não. Tem toda uma formalidade, todos nós sabemos que a entrada de produtos no território nacional é cercada de formalidade. Acontecidas essas formalidades, nós vamos informar que existe ali o campo da nossa tributação. E eu queria destacar até a preocupação que nós tivemos ao longo dos tempos, porque lá atrás, para além do Código Tributário, nós tínhamos uma outra norma que ainda hoje trata desse imposto, que é o Decreto-Lei 37, feito inclusive lá na virada do Código Tributário. Nesse caso, quando se falava do imposto de importação, ele tinha uma tendência de usar naquele momento de mercadorias. Então ele pensava basicamente a lógica do comércio internacional. Só que, seja o Código Tributário, seja a Constituição, ele não usava a palavra mercadorias, ele usava a palavra produtos para alargar. Significando dizer, portanto, meus amigos, que aqui, vejam que ele vai acabar reconhecendo que o fato gerador do imposto de importação não é simplesmente quando algum comerciante traga produtos. Pode ser vocês, que estamos indo lá fora, tirar férias, e aí nas nossas férias a gente traz algumas lembranças, e aí eu vou falar, inclusive, não, isso para mim é uma recordação, então eu fui lá, gostei disso, gostei daquele momento, comprei lá um bonequinho de lembrança para registrar a minha viagem. Sim, isso caracteriza o fato gerador do imposto de importação. Mas não tem nenhum caráter comercial, não tem nenhum caráter econômico, mas ainda assim a tendência do nosso Código Tributário, seguida pela Constituição, foi não simplesmente estar atento à questão do comércio. O comércio também, mas observem que se antes se falava de mercadoria, hoje nós falamos da tributação de qualquer produto estrangeiro. Isso significará dizer que não importa quem está comprando, quem está vendendo, quem está trazendo, quem não está trazendo, seja eu carregando a minha própria mala, seja eu fazendo uma encomenda, seja eu comprando nesses sites internacionais de venda, existe a incidência do imposto de importação. Qualquer produto genericamente aberto, não é só mercadoria, vai ter o campo da incidência. E, claro que naturalmente, nós vamos nos limitar a fazer essa cobrança efetivamente quando esse produto entre no território nacional. Aí, a entrada formal, vamos entender que essa entrada aqui é uma entrada bem formal mesmo, quer dizer, não é simplesmente a chegada física, é quando você passa pelo procedimento burocrático, passa pelo procedimento alfandegário, é essa passada no procedimento alfandegário que vai caracterizar a nossa incidência do imposto de importação. É assim que a gente tem que entender como tal essa lógica do nosso citado imposto. Então, vamos perceber que o artigo 19, repito eu, lá do Código Tributário, nesse nosso contato, Constituição e Código aberto, as duas coisas têm que estar apoiadas. O artigo 19 lá do Código Tributário traz essa identificação e claramente ele fala, aqui eu estou identificando bem qual é a lógica do fato gerador, ou entendendo ali qual é o sentimento em relação ao nosso imposto de importação. Dessa referência do artigo 19, já que fomos ao Código Tributário, nós podemos reconhecer no mais também uma outra informação que ele me traz. Traz no artigo 22, dizendo o seguinte, olha, o contribuinte desse imposto é o importador. Então, claramente ele falou, está lá, repito eu, artigo 22 do Código Tributário, afirmando ali que o contribuinte é um importador. Só observem que nesse contexto ele abre um pouco o leque para falar assim, olha, é o importador ou quem é ele a lei equiparar. Então tem essas empresas que não são finalmente os importadores, mas elas fazem o comércio internacional. E por fazerem o comércio internacional, acaba que a tributação vai recair sobre ela também. Então existirá ali naturalmente essa incidência de empresas que não sejam, ou de pessoas que não sejam os destinatários finais. E o mais interessante desse imposto de importação é que ele pensa, o que vai acontecer se aquele produto que está sendo objeto da importação for, de certa forma, abandonado ou apreendido. O produto abandonado ou apreendido, ele, claro, ele é aquele produto que, em tese, veio com comércio regular, eu encomendei, e aí, na hora que eu fui regularizar aquilo, não apareci, por algum motivo, ficou lá, de uma maneira foi abandonado.
Claro que as apreensões são mais para as entradas irregulares, mas, em tese, são produtos que são válidos. Aí, o que pensa o nosso modelo? Que, nesse caso aqui, nós vamos fazer leilões desses produtos. E vamos deixar para cobrar esse imposto, não do cara que não apareceu, evidentemente. Cobramos da pessoa que estiver ali fazendo a aquisição do leilão. Então, nesse contexto, vejam, eu tenho que parar e pensar que é também, dentro da sistemática do imposto, não só a entrada regular, mas o fato desses produtos apreendidos e abandonados um dia ser eventualmente levados a leilão. E aí, o fato gerador, ou melhor, o momento da cobrança, passa a ser o momento onde houve aquela arrematação do produto de leilão e, consequentemente, quem vai ser o meu sujeito passivo, quem vai ser o meu contribuinte? A gente já não fala mais, portanto, do importador. Nesse contexto, vai ser o nosso sujeito passivo a figura do arrematante. Então, o próprio artigo 22 admite essa possibilidade de nós cuidarmos para o imposto de importação desse evento aí, de identificarmos ali os momentos dessa arrematação do produto em leilão. Essa arrematação claramente é possível e, obviamente, isso acontece bastante na vida prática, inclusive, diga-se de passagem, e essa pessoa que está lá comprando, eu que chego lá e falo assim, pô, estou precisando tanto de uma televisão nova, de um computador, e eu descubro que está tendo um leilão da Receita Federal ali de televisões e computadores que foram abandonados. Chego lá e falo assim, olha, como é que é esse leilão aí? Aí aparece lá, televisão de tantas polegadas, modelo tal, avaliação, valor mínimo de tanto. E aí é leilão. Se eu e você estivermos lá, a gente vai fazer uma oferta, você vai fazer outra, quem arrematar é o nosso contribuinte do imposto de importação. Então, vamos associar a não só a referência do que está ali estampado, mas perceber que esse imposto de importação recai também sobre esses momentos no qual nós estamos pensando não apenas a entrada regular, mas também esses momentos no quais nós estamos pensando também o evento, o cenário relacionado a esses produtos que tenham sido eventualmente apreendidos ou abandonados. Então, lá do Código Tributário, o artigo 19 me deu o fato gerador, o artigo 22 já me completa a informação para informar, para trazer essa figura do sujeito passivo. Claro que dos papéis do Código, resta ele estabelecer a base de cálculo, é uma outra tarefa e que no caso do imposto de importação é um pouquinho mais delicado, porque a sistemática do imposto de importação vai depender muito de como é que a gente adota o modelo de cálculo. Claro que em alguns casos é fácil. Vejam aqui comigo. Estou olhando o artigo 20 do Código Tributário. Quando eu falo que em alguns casos é muito fácil, porque, veja, aquele produto levado a leilão é fácil. No caso do produto levado a leilão, como é que eu vou calcular? Eu vou pegar o preço dessa arrematação. Então, esse é o modelo mais fácil de enxergar como vai funcionar a lógica do imposto de importação em termos das suas eventos cálculo. Nós vamos pegar aquele valor que tenha sido objeto do produto lá sendo levado a leilão. Esse preço da arrematação é o nosso elemento para que serve de cálculo. O importante talvez não seja nem esse, que esse é, em tese, excepcional. Mas é importante perceber que o meu sistema de cálculo vai depender do tipo de alíquota que a gente adote. Se eu adotar uma alíquota específica, que é uma alíquota que não tem a tributação percentualizada, é uma tributação, uma quantidade fixa de moeda, eu vou calcular isso sobre uma medida. Então, imaginem que eu vou cobrar tantos reais por cada tonelada. E aí vejam que isso é muito comum na tributação aduaneira, porque até por motivos de tentar fugir de questões de safra, entre safras internacionais, até preços variantes. Então pensem, por exemplo, os produtos agrícolas, que eu estou lá tributando o trigo que chega no país, ou que, sei lá, qualquer coisa parecida com isso. Eu não adoto aquela famosa alíquota percentualizada. Eu vou adotar esse modelo de alíquota específica, ou seja, uma quantidade fixa, é R$10 por cada tonelada. Então, a minha base de cálculo é uma unidade de medida. Uma unidade de medida. Essa é a forma pela qual ele vai sugerir o nosso modelo de cálculo, uma unidade de medida. E ele usa esse sistema de cálculo quando adotar essa figura da alíquota específica. De outro lado, que nós podemos reconhecer é que, em alguns casos, nós não precisamos usar dessa alíquota específica, porque vamos continuar usando aquela tributação bem proporcional, ou seja, uma alíquota ad valorem. A alíquota ad valorem é aquela nossa famosa alíquota percentualizada. E aí, quando essa alíquota for ad valorem, nós vamos calcular sobre o preço normal
que o produto alcançaria em condições de livre mercado internacional. Observe apenas que eu não estou falando que eu vou tributar sobre o preço da importação, porque o detalhe importante aí que sai do artigo 20 é que eu não tributo o valor que você pagou lá na televisão. Quer dizer, se eu estiver pensando numa televisão arrematada em leilão, é uma coisa. Agora, se eu fui lá fora, comprei a televisão, toda feliz e contente. Ah, não, estou levando uma televisão, um computador, vamos fazer uma coisa mais concreta. Comprei lá fora um computador. E aí eu estou chegando com esse computador no território nacional, o cara da aduana não vai querer saber, não vai querer me perguntar quanto foi que eu paguei por aquele computador. Não é essa a preocupação dele. A preocupação dele é tributar em cima do preço normal que aquele produto alcançaria nas condições de livre mercado internacional. Porque não importa se eu comprei numa grande liquidação, numa grande pichincha, numa grande promoção lá fora. E o valor pago não é a base de cálculo. A base de cálculo, diz o artigo 20, é o preço normal que o produto alcançaria nas condições de livre mercado. Então, ele não está pensando exatamente essas sazonalidades dos eventuais preços. Até porque não tem como controlar isso. Antes que alguém possa pensar, mas que fisco guloso, não é questão de ser guloso, pensa assim, como é que ele vai controlar isso? Porque os produtos vendidos no país, nós sabemos que tem uma documentação fiscal bonitinha, toda certinha, adequada. Lá fora, sei lá, como é que no Paraguai o nego vende essas coisas, sei lá qual é o documento fiscal que tem no Zimbábue. Não importa, então ninguém vai querer saber, em tese, o valor da operação concreta, mas sim qual seria para aquele produto, e esse é o grande trabalho que o imposto de importação acaba tendo, esse preço normal que o produto alcançaria nas condições de mercado internacional. Então, é assim que nós temos que perceber, talvez, o elemento mais trabalhoso em relação ao imposto de importação. Diz lá o artigo 20, repito eu, do Código Tributário, que eu tenho 3 formas de fazer o cálculo diferente do nosso tributo. A primeira forma é perceber que o nosso modelo de cálculo procura ali aquele preço da arrematação, como nós falamos. Depois eu posso reconhecer que, tirando essa situação excepcional, a forma de cálculo é muito variante e a forma de cálculo vai pensar se eu estou adotando ali uma alíquota específica ou uma alíquota ad valorem. Se eu tenho uma alíquota específica, eu sei que aquela base é de uma medida. Se eu tenho uma alíquota ad valorem, a preocupação já é aí sim esse preço. Estrutura essa toda desenhada no artigo 20. Então, vejam como é bem ilustrativo o caso do imposto de importação. A Constituição menciona o imposto de importação, já me dá um conceito importante. Desse conceito, eu vou abrir o Código Tributário e vou descobrir ali que dos artigos 19 a 22, ele vai tratar minimamente dessas informações. No artigo 19, falando do fato gerador, no artigo 20, falando da base de cálculo, no artigo 22, ele falando da definição do nosso contribuinte. E assim a gente vai fazer com todos os nossos impostos. Só que, claro, como eu disse a vocês também antes, nós temos que procurar as características. Uma das características que nós não podemos esquecer é que, no caso do imposto de importação, a gente pode perceber que tem momentos que a gente não tributa a importação. Já adiantando, um primeiro caso que vai surgir é a figura do ouro. O ouro a gente vai tratar melhor, mas é que o ouro, quando ele for tratado como ativo financeiro, como uma estrutura de câmbio, ele só submete ao IOF. Vai aparecer nesse mesmo artigo 153 da Constituição, o parágrafo 5º dizendo que, numa determinada hipótese, eu tenho a única tributação sobre o ouro como sendo a do IOF. Então, isso acaba sendo importante. Fica já adiantado que, nesse caso, se é só o IOF, não pode cobrar nenhum outro tributo, não pode cobrar nenhum outro imposto. Então, mesmo que eu traga ouro de fora, isso não vai ter tributação. Só que esse evento é um pouco excepcional, evidentemente. Isso daí não é tão frequente na nossa vida. A outra que a gente não pode esquecer, essa é muito frequente. Importação de livros, jornais, revistas e papel. Não só papel destinado à sua impressão, mas lembre-se da imunidade que nós falamos lá atrás. No nosso estudo, nós conversamos de imunidade, chamada imunidade cultural. Então, se eu quiser comprar um livro estrangeiro, é imune. Não tem a menor dúvida disso. Essa tributação estrangeira vai ser imune. Então, nesse sentido, nós vamos perceber de maneira muito clara que existirá ali, de maneira bem concreta, de maneira bem real, a lógica de nós não fazermos a tributação incidente do caso de importação sobre os livros. Então, é uma imunidade da coisa, do objeto, e, portanto, esse produto não é submetido ao nosso imposto de importação. Lembrança importante. E da mesma forma que estamos lembrando esse elemento que saía lá, uma outra informação que nós não podemos esquecer, que é muito marcante no imposto de importação, é o fato de ele ser exceção a vários dos nossos princípios. Para lembrar, ele não tem anterioridade de exercício, não tem anterioridade nonagesimal, é um imposto que vai ser modificado rapidamente, então ele é
quebra a regra das anterioridades, isso com base no que nós estudamos lá no artigo 150, quando falamos dos princípios tributários, das limitações ao poder tributar. Essa ideia, de maneira muito clara, é afastada para o imposto de importação, é um tributo extrafiscal, como também já falamos aqui, um tributo que procura identificar ali a nossa base de tentar uma função ou outra, que não apenas a arrecadação. Ganha dinheiro, evidentemente, mas ele está controlando ali o comércio internacional, a entrada dos produtos no país. Isso é um dos objetivos do imposto de importação. E nesse mesmo sentido, nesse mesmo trilho, nós vamos perceber que o Poder Executivo também tem uma faculdade de modificar a alíquota dos nossos tributos, ou desse tributo, sem muito rigor. Na verdade, voltando ao artigo 153, o importante, já comentaram aqui, mas o importante, artigo 153, seu parágrafo primeiro, dizendo que é facultado ao Poder Executivo alterar as alíquotas do nosso imposto, observando lá os limites máximos e mínimos que anteriormente tenham sido estabelecidos, mas é o Poder Executivo que vai definir a alíquota. Então, no caso do imposto de importação, não nos custa lembrar sempre que esse imposto de importação ele funciona como exceção a 3 dos nossos grandes e importantes princípios. Ele é exceção ao princípio da anterioridade, no seu sentido anual, no seu sentido do exercício. Ele é exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal, então ele não submete à regra da noventena. E ele é exceção à ideia da legalidade estrita, só que aí tem um cuidado. Essa exceção à legalidade estrita vai ser na parte das alíquotas, é só na parte das alíquotas. Então, o que cabe ao Poder Executivo estabelecer, repito eu, é modificação das alíquotas. Não é qualquer outra coisa no imposto de importação. É autorizar ao Executivo que na parte das alíquotas ele possa modificar. Então, do imposto de importação, a gente até tem uma estrutura muito tranquila desenhada pelo Código Tributário. Tirando, eu diria a vocês, aquele caso ali da alíquota específica, o imposto de importação é velho, conhecido nosso, não tem grandes mistérios. Talvez importante seja lembrar dessas especificidades, lembrar ali da ótica dele não ser submetido a um imposto, a questão das anterioridades, não ser submetido à perspectiva do rigor da legalidade. Isso é muito característico do imposto de importação, a gente não pode deixar de perder isso como ponto. Então, primeiro dos nossos impostos, tranquilo, na verdade, informações bem consolidadas, bem tradicionais, juntando aí Constituição e Código, a gente entende bem. Desse primeiro, a gente inclusive vai ter a facilidade de encontrar a segunda das nossas formas, que é o imposto de exportação. Porque no imposto de exportação, o desenho é mais ou menos parecido. Só que, claro, evidentemente, o que nós antes estávamos tributando por ser a entrada, agora nós vamos enxergar que o nosso imposto de exportação pega a saída dos produtos. Tanto é assim que o artigo 23 estabelece. Lá no Código Tributário, logo depois que o Código Tributário teria encerrado de falar do imposto de importação, ele traz o fato gerador do imposto de exportação. E aí vejam como o direito tributário é uma coisa muito complicada. Ele vai dizer, olha, o fato gerador do imposto de importação é a entrada do produto no território nacional. Consequentemente, o que diz o artigo 23 para o imposto de exportação? O imposto de exportação, o fato gerador é a saída do produto no território nacional. Então, aqui, de maneira muito clara, ele vem estabelecendo ali qual é esse fato gerador. O que nós podemos e devemos sempre procurar de detalhe no imposto de exportação é dar um retorno à Constituição, porque a Constituição tinha dito imposto de importação de produtos estrangeiros, exportação de produtos nacionais ou nacionalizados para o exterior. Então, ele já parou e pensou o seguinte, olha, não é simplesmente pegar o produto nacional. Ele vai dizer para mim que é também campo da tributação do imposto de exportação pegar o produto nacionalizado. E aí, quando ele fala de nacionalizado, ele está absorvendo para todos nós um conceito de produtos, portanto, que não foram genuinamente produzidos aqui, mas que acabam entrando no país, aqui sendo tratado como um produto interno, e ainda que não tenha recebido nenhum tipo de modificação. Quando entrou aqui de uma maneira definitiva, ele passou a ser tratado como produto brasileiro. Não genuinamente nacional, mas um produto nacionalizado. O limite só é pensar que na legislação mais detalhada aí do imposto de importação, ele tem casos de entrada de admissões temporárias. Pensa no caso do turista que chega com seus bens e que vai entrar temporariamente, eventualmente até alguns outros cenários parecidos com esse. O fato é que, além desse nosso caso, imposto de importação, do nosso imposto da tributação aduaneira pegar
esses produtos que são realmente de fabricação nacional, ele, por outro lado, admite que eu possa perfeitamente enxergar também esse elemento de produtos que realmente entraram no país, foram tratados como produtos aqui dentro, ainda que não de origem nacional, mas foram reconhecidos como produtos que estão dentro do território nacional. E, nesse sentido, ele vai acabar sendo submetido a uma tributação também, se for posterior. Pensem, por exemplo, que eu um dia importei um carro. Para a gente falar uma coisa assim, bem, importei um carro. E aí, dessa importação do carro, claro, o carro está dentro do país e, consequentemente, agora ele está submetido aqui às nossas regras. Eu estou pagando meu IPVA, estou fazendo meu seguro, estou andando com o meu carro, feliz da vida andando com a minha Ferrari aqui pela minha cidade. Ótimo. Se um dia eu quiser vender esse carro e vender para um estrangeiro, eu estou fazendo uma exportação. Mas esse carro não tem nada de brasileiro. Sim, mas ele estava aqui dentro, ele estava definitivamente aqui dentro. Consequentemente, ele vai ser tratado como um produto nacionalizado e vai ser submetido a essa tributação também da exportação. Então, o detalhe constitucional é para deixar bem evidente que nós não estamos fazendo a incidência do imposto de exportação apenas nos produtos que foram aqui fabricados. São os produtos que aqui estavam de maneira minimamente definitiva, que em dado momento, seja porque acabaram de ser fabricados ou porque eu agora decido vender minha Ferrari para o estrangeiro, ele vai ser objeto de uma transação internacional fazendo essa saída do território nacional. Então, a saída, seja de um produto nacional ou nacionalizado, acaba submetendo-se à incidência do imposto de exportação. Então, artigo 23 diz lá, olha, nós temos o imposto de exportação na saída do produto território nacional, mas juntemos isso ao texto constitucional quando lá no 153, inciso 2, sempre juntando Código e Constituição, claro, 153 no inciso 2, vem dizendo para todos nós que nós estaremos fazendo uma incidência, e de uma incidência muito concreta para enxergar que ali nós estamos diante, portanto, de uma tributação que pega agora essa também, não apenas a saída do produto genuinamente brasileiro, produto aqui fabricado, mas esse produto que possa ser chamado de nacionalizado. Então, esse é o fatiador que, consequentemente, traz o meu contribuinte óbvio. Diz lá no artigo 27 do Código Tributário, voltei ao Código Tributário, artigo 27, fatiador era a saída, o contribuinte vai ser o exportador. E, novamente, ele pega aquelas pessoas que ele vai chamar de pessoas ali a ele equiparadas. Então, não só eu tributo essa saída do país, mas, é claro, eu estou pegando que é a pessoa que está praticando o comércio daqui para fora. E, eventualmente, aí, claro, no detalhe que depois o imposto vai precisar mais regulamentar, ele vai ter uma tributação de realmente qualquer pessoa que promova a saída do território nacional. Então, assim, nós temos que entender o nosso fatiador do imposto de exportação e, consequentemente, trazer ali essa figura do contribuinte. Claro que, cumprindo aquelas tarefas do código, nós vamos encontrar também a definição do sistema de cálculo. E aí, novidade nenhuma. O artigo 24 vem trazendo aquela mesma estrutura, 24 do Código Tributário, aquela mesma estrutura que existia no imposto de importação. O sistema de cálculo dependendo da forma pela qual nós fazemos o emprego das alíquotas. Então, a minha base de cálculo, vai dizer o artigo 24, depende qual é a alíquota que você está usando. Porque se você usar aquela famosa alíquota ad valorem, tudo bem, o preço normal que o produto alcançaria nessa venda internacional. Se for uma alíquota específica, nós sabemos que a unidade passa a ser uma unidade de medida qualquer, uma tonelada, litro, centímetros cúbicos, o que quer que seja. Então, vejam que tal qual o imposto de importação, é o lado fácil desse imposto, porque os dois impostos são muito parecidos. O que nós comentamos sobre o imposto de importação, guardadas as devidas proporções, no lado inverso tem que valer para o imposto de exportação. Então, no caso do imposto de exportação, nós sabemos que existirá ali também mesmo sistema de cálculo que o artigo 24 praticamente copia. A única coisa que ele não fala é daquele produto apreendido, porque ninguém apreende ou abandona produtos na saída. A tendência é que eles sejam abandonados ou apreendidos na chegada. É uma entrada irregular ou uma entrada não formalizada, finalmente, que vai ser objeto dessa apreensão. Portanto, ele não vai falar daquela ideia da arrematação, mas a ideia é similar, o sentido é muito claro de dizer como a gente vai calcular essa nossa forma de tributação. Então, está aqui, artigo 24, reproduzindo aquela ideia que vinha do artigo 20. Ou seja, estrutura muito similar
inclusive naqueles outros detalhes que nós tínhamos comentado. Então, por exemplo, se eu parar e pensar em imunidade, imagina, que imunidade vai acontecer aqui? Do ouro, do livro, eu posso vender, meu livro é tão bom que já foi vendido lá fora. Então, o cara que está lá em Portugal falou assim, vou estudar direito tributário brasileiro, vou estudar com quem? Vou estudar com o professor Irapuã lá do LAC, que é muito bom aquele cara. Ótimo, então na verdade, ele importar e eu não, a minha editora, vai exportar o livro para Portugal. Ótimo. Quando eu imaginar isso, esse livro vai sair sem nenhuma tributação. Então, os cenários serão parecidos. Eu só preciso chamar a atenção de vocês a um pequeno detalhe. Porque exportação do ouro, se for o caso, exportação de livros, jornais, periódicos, a imunidade do livro, a velha imunidade cultural, mas não esqueçam que em 2013 apareceu a imunidade do CD, do DVD, do disco, do fonograma, do vídeo fonograma. Eu estou aqui chamando de CD e DVD, por favor, não me chamem de velho, estou pensando em qualquer formato, não importa se vai ser um disco, um Blu-ray, qualquer coisa parecida com isso, mas que saia com formato musical de autores e artistas brasileiros. Artigo 150, nossas velhas imunidades, no inciso 6º. Na linha D falava do livro, do jornal, do periódico. Na linha E, hoje fala desse CD, desse DVD, desse produto destinado ao exterior. Esse produto destinado ao exterior vai ser objeto esse produto, se destinado ao exterior, não vai ser objeto de tributação, porque nós damos imunidade para todo esse fonograma, esse vídeo fonograma de artistas brasileiros com a produção nacional. Então, vejam que eu não falei disso no imposto de importação. Porque no imposto... E aí, galera, gostou da super aula do professor Irapuã Beltrão? Então, olha só. Então, se você quer continuar assistindo essa videoaula e as outras aulas do curso, do módulo do professor Irapuã, Direito Tributário, que nesse momento nós temos 28 horas, eu convido você a conhecer nosso site e se matricular no nosso curso. O professor Irapuã é um grande professor, um grande profissional. Ele já ministra essa disciplina há algum tempo. Eu garanto para vocês que é um professor aí renomado. E esse módulo de Direito Tributário irá te preparar para qualquer concurso, para de qualquer banca, você pode ter certeza. Não é um curso superficial, é um curso de altíssimo nível do grande professor Irapuã Beltrão. O valor do investimento, acreditem, apenas R$ 60. R$ 60, 60 dias de acesso, R$1 por dia. Você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado. Tá certo, meus amigos? Então venha estudar conosco, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.